vai ser curta. Iniciou. Partiu? Então, pessoal, estamos aí na nossa reunião de fórum número 193, né, a nossa reunião climática para a previsão dos próximos meses, né, nesse modo aí de reunião por Meet, o 2 anos e 2 meses, né, um ano e 2 meses, aí, um ano a mais do que a idade da menina do Murilo. Então, nós estamos agora apresentando aqui na minha parte, né, a parte do monitoramento, fevereiro, março, abril, e falando principalmente sobre o que foi previsto e o que ocorreu, em especial aí sobre a chuva, né, a precipitação, a temperatura, e depois comentando alguns eventos extremos que aconteceram, né. Então, em relação à chuva, né, é bom lembrar que quando foi feita essa previsão, esse texto, né, foi no final de janeiro, nós vínhamos passando por um período de estiagem bem rigoroso, né, que se estendeu por vários meses, né, então foi tirado, então, que teríamos essa condição de... Eu só queria que alguém confirmasse se o meu cursor está aparecendo. Não? Não tá. Não? Então, agora nessa outra tela, Agora sim? Agora tá. Pronto. Então, na nossa previsão, a gente falava em chuva abaixo da média, né, totais do trimestre, tá? Em chuva abaixo da média, por conta do padrão que ainda se tinha sobre o estado. Também lembrando que na nossa reunião, aí atualizada, no final do mês passado, né, no final em março, né, nós até corrigimos algumas coisas em relação a essa chuva, que já estava com mudanças no padrão. Então, isso aí é bom sempre lembrar que foi feito no final de janeiro. Então, o que se comentava, já atentando aí para essas alterações que vinham aparecendo, né, nós tínhamos aí o mês de fevereiro, que deveria ser marcado aí pela circulação marítima no litoral, um padrão que normalmente ocorre nessa época do ano, e a circulação marítima trazendo umidade, chuva aqui para o litoral, Vale do Itajaí, principalmente norte do estado. Também tinha na época ali a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, né? Então, a gente vai ver agora na apresentação que para esse mês de fevereiro, essa condição, né, especial acabou se confirmando. Em relação à climatologia, né, eu peço até que prestem atenção nesses valores aqui do nosso litoral sul, né, a gente tem valores esperados para o trimestre entre 400, 550 milímetros, né, sendo os totais mais elevados, esperados principalmente para o oeste do estado. E até levando isso em consideração, foi que a gente não quis, mesmo que aparecesse alguns modelos indicando alguma coisa para o oeste, não se quis ali trabalhar com acreditar muito nessa possibilidade, né? Então, em especial esta área aqui que eu quero que vocês vejam, porque já a gente vai ver neste slide, né, que esse aqui é o total observados nas nossas estações automáticas distribuídas aí pelo estado, né. Tem estações que são do tipo meteorológica mesmo, mas entra nesta informação, e até as estações que são de pesquisa, né, que servem aí os produtores agrícolas, né, as culturas agropecuárias que se tem no estado. Então, a gente observa que aqui no sul, né, lembra que a gente comentou ali que o esperado seria em torno dos 400 milímetros, então ficou por volta de 300, né, um pouco abaixo do que seria desejado, que seria previsto ali na climatologia. Em compensação, algumas localidades do oeste, né, do extremo oeste, principalmente, ficaram com volumes de chuva mais elevados e até por situações bem localizadas e particulares dessa região, né.
Em relação ao trimestre, então, né, a gente ficou com os totais de chuva, como a gente vê aqui por região, né, por distribuição aí pelo estado, a gente ficou com aqueles 700 milímetros acima, no extremo oeste, né, e aqui no sul a gente ficou com uns volumes lá entre 300, 350 em alguns locais, e algumas estações chegaram a apresentar chuva em torno dos 30 a 40 milímetros, né, em relação à média, então isso aí é pouco, né. Em relação aí à distribuição temporal, né, ao longo dos meses, né, como é que essa chuva ficou distribuída. Então, a gente, o finalzinho lá de janeiro, a gente falando na continuação da estiagem, e isso aí realmente, durante boa parte do mês de fevereiro, a gente já tinha essa condição, né. Lá para a finaleira do mês de fevereiro já mudou um pouquinho, né, em especial ali em março, a gente já percebeu alguma mudança, principalmente aqui a partir do dia 10, sobretudo aí na segunda quinzena, com volumes mais significativos, a chuva mais, com maiores volumes, mais persistente, melhor distribuída, né, então aí que a gente começou a perceber, não, mas março vai terminar com chuva, né, então aí o próximo mês, provavelmente lá pelo início do mês seguinte, né, que seria, aí abril seria com chuva também, né? Então, este período aqui de março, ele foi bem crucial em relação às chuvas, né, e aos totais que foram observados aí no trimestre. Aí essa composição aqui, que eu acho que fica bem legal, assim, né, então a gente consegue observar no acumulado do mês, né, então o mês de fevereiro, o mês de março, que já deu uma virada na chave das chuvas, né, e agora o mês de abril, que a gente tem especialmente o oeste, né, que tinha os maiores problemas, né, a gente já observa que até o momento nós estamos com essa condição aí de chuva, né, mais significativa, né, e acaba esses 2 meses sendo responsáveis, né, respondendo aí pelos maiores totais de chuva do trimestre, né, e como a gente vê aqui, tem uma área onde a chuva tem sido bastante escassa, né, então aquela circulação marítima que a gente comentava, né, depois a gente vai perceber que um mês ela até apareceu, mas depois já escasseou bastante, né. Em relação ali a mês, né, então já foi apresentado nos meses anteriores, né, então a gente tem aqui a distribuição em relação às regiões do estado, né, ocorrido aqui no mês de fevereiro, né, então a gente vê que aqui no litoral a gente ficou com um pouquinho de escassez de chuva, né, e aí, já passagem para a distribuição, né, isso aqui eu já comentei quando eu falei do trimestre, o sistema já foi mostrado em apresentações anteriores, né, e aí no mês de março, então, a gente já teve a circulação marítima atuando, né, isso aqui ocorreu também ali no final do mês de fevereiro, né, ela esteve presente com mais nebulosidade, essa nebulosidade, no que é registrado, acima da superfície, né, pelo nosso pluviômetro, a chuva, né, ela muitas vezes, na parte da reserva do solo, na evapotranspiração, né, isso aí até fica meio mascarado, porque como a gente tem um pouco mais de nebulosidade aqui na região, né, essa má distribuição, a chuva um pouquinho menor do período, né, e aqui eu estou falando aqui do mês anterior, né, do mês de essa chuvinha aqui, né, do mês de fevereiro, isso aqui pode ter sido amenizado por conta da nebulosidade que ocorre em função da circulação marítima, né, então é importante comentar isso. Então, em março a gente teve chuva mais volumosa, melhor distribuída e concentrada ali naquele período que eu comentei, a partir do dia 10. Né? Bueno.
aqui, vamos só olhar os volumes, né? Então a gente tem totais aí em torno dos 300, 400 milímetros, né? E 200, quase 200 aqui no nosso litoral, né? E em relação ao esperado, né? Ficou até ligeiramente acima, né? E até de forma um pouco mais acentuada aqui nesses pontuais que a gente teve mais próximos à divisa com o Paraná. Então, a distribuição durante o mês de março, né, então aquilo que eu comentei aqui depois, principalmente aqui depois do dia 11, né, concentrado até o dia 24, né, coincidindo até com o início ali da estação de outono. Em abril, até ontem, eu coloco de 6,27, porque estes mapas, como eles entram com observado nas estações automáticas, né, então se pegou informação, registros até as 9 horas do dia de hoje, foi feito hoje de manhã. Então, a gente tem aquele volume mais elevado aqui nas áreas do oeste, né, e extremo oeste principalmente, né, aquelas áreas ali de Cerqueira até, né, e depois chuva mais escassa nas áreas do Alto Vale, as áreas altas da Grande Florianópolis e parte do Planalto. Então, eu sempre falo assim, de Laguna até próximo Itajaí, né, e lá no Vale, que a gente teve a chuva um pouquinho mais escassa. Pelo menos até agora. Bueno, o esperado em relação aos totais, né, em torno de 200 milímetros, né, nesta área do extremo oeste, né, e nas demais áreas a gente tem ali o esperado em torno de 100 milímetros, né, entre 110 e 130 milímetros. E a gente está com 70, 80 milímetros nestas áreas, né, e chegando mais próximo de 100 em algumas localidades, né. A gente tem aqui na área da encosta, né, e pelo litoral sul até alguns pontuais um pouco mais elevados, né. Então, em Timbé do Sul, por exemplo, né, em Siderópolis também a gente tem tido alguns pontuais um pouquinho mais elevados. Em relação à distribuição de precipitação ao longo do mês, né, precipitação diária aí neste mês de abril até o momento, né. Então, a primeira quinzena a gente ficou com chuva melhor distribuída, né, e até o momento a gente teve aqui alguns eventos aí de chuva, né, a gente teve um problema numa das estações do litoral em Itajaí, né, ficou sem bateria, e agora, então, o pessoal está indo para fazer a troca, né, inclusive a gente está dando conta lá das estações do Enemet, que também eles não tem muito, é uma parceria que tem aí, né, então a gente até, inclusive, coloca as baterias lá para eles, né, então tem um esquema também, houve uma mudança no sistema lá de telefonia também, né, então tudo isso aí, esses programas têm que ser feitos, então algumas falhas acontecem, então a gente trocou, até o mês passado a gente já usava Itajaí, agora esse mês a gente colocou Joinville, mas mês que vem, se recuperar os dados, né, provavelmente eu volto com uma estação de Itajaí, né, porque é uma estação que tem mais história, né, mas mesmo assim a gente consegue ver que a estação de Joinville registrou volumes mais significativos nesses dias aqui, né, no dia 23, eu até tenho lá no final, eu anotei os eventos, né, e aquela chuva lá do extremo oeste, né, ocorreu principalmente aí pelo menos em Ituporanga, né, principalmente aí no começo do mês, com chuva um pouquinho mais significativa, né. E temos também a estação de Criciúma, né, esse verdezinho aqui, que ela sempre apresentou chuva no litoral sul, aquele que fica um pouquinho mais escasso, né,
mas os volumes não foram muito elevados, né? E a estação de Campos Novos, né, que é no meio oeste, a gente tem ali alguns eventos, né, bem significativos, né? Inclusive esse do dia 7, né, foi um evento ali de temporais fortes, com vendavais, né? Não sei se o Murilo vai comentar alguma coisa, porque a Francine hoje fez uma coisa que eu queria até estar fazendo, né? Mas tirou uma folga aí, então acredito aí que se apresentasse. Esses sistemas eu vou dever para o Mário, que é quem sempre me cobra, né? Mas o que eu posso comentar, assim, de bate-pronto, né, é que tivemos bem menos frentes frias do que no mês anterior. Oi? Meus alunos estavam ansiosos para ver esse sistema. Ah, não vai ter colinha, não vai ter colinha. Então, mas eu vou comentar assim, ó, e depois, então, a hora que eles fizerem um resgate, assim, mais cuidadoso, né, até passo para ti depois, tá, Mário, porque eu tenho aqui, só não botei aqui, na tabelinha, mas a gente teve poucas frentes frias em relação aos meses anteriores, tá? E nós tivemos o jato subtropical, eu até eu conferi e revisei, né, porque ele esteve sempre presente, a diferença dos meses aí de fevereiro e março, né, em abril, ele sempre esteve sobre Santa Catarina, né, e tivemos cavados ali também atuando, principalmente no litoral, né, um vórtice ciclônico, tá, que eu já vou te dizer o que foi aqui, ó, em Altos Níveis, né, no dia 19, a gente teve um vórtice bem formado, né, ele ficou ali no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e tivemos também, lá pelo oeste, uma baixa pressão também bem organizada, né, deixa eu ver se eu acho a data aqui, ó, não vou achar. Agora não sei aqui. Baixa pressão no sul do Paraguai, né, no dia 10. Então, foram alguns sistemas que apareceram de forma bem configurada e bem interessante. Ciclones extratropicais, no mês passado, a gente teve um bem configurado, que até na apresentação anterior eu coloquei no último slide, né? E nesse mês nós tivemos dois, sendo que só um deles eu acho que estava mais bonitinho, assim, melhor configurado. Circulação marítima. No mês passado, no mês de abril, tivemos pouco efeito da circulação com aquela chuvinha persistente, aquela condição de trazer mais alterações no mar, por exemplo, né? Então, dessa vez, nesse mês, nós conseguimos ter dois registros dessa ocorrência. Abril seria até o mês do outono, né? Não tivemos ondas de frio ainda, embora alguns dias tenham sido responsáveis, marcados aí com temperaturas mais baixas, formação de geada, né? Então, mais ou menos resumindo aí, mesmo não tendo anotação, é isso, né? Em relação às temperaturas, a gente lá no finalzinho de janeiro, a gente vinha com temperaturas altas, né, sendo registradas, e a gente falou em temperaturas acima da média climatológica. Resumidamente, o que a gente teve? Lá no oeste, a gente até ficou com as temperaturas até um pouquinho mais no trimestre, tá? Um pouquinho mais próximas do que seria esperado, né? Agora, já nas outras áreas, né, até por conta da nebulosidade, a chuva mais frequente, né, a gente percebe que houve, assim, uma diminuição em relação ao normal, né? A gente já vai ver ali na tabelinha da Discord, né, que o Leandro, né, que tu sempre fica atento ali, observa bem. Então, em relação aí às temperaturas mínimas, o comportamento da média das mínimas, né, então a gente teve lá em fevereiro alguns períodos um pouquinho mais frios, né, depois lá em março, né, tivemos um episódio de frio ali pela metade do mês, né, e depois aí já depois do início da estação do outono, né, a gente percebe que passamos por se a gente fizer uma curva aqui, né, a gente percebe que passou de um período em que a temperatura ficou um pouquinho mais elevada para um declínio, né, então se percebe assim, que vai caindo a temperatura,
temos episódios de frio ali, com temperaturas mais baixas no finalzinho do mês de março, né? Então, lembra que na última reunião eu falei, não tivemos geada, que a apresentação era no dia 28. E a Gila ainda comentou, não, essa madrugada teve geada sim. Então, foi aquela do dia 28 e depois a do final do mês, do frio que entrou, acabou aparecendo no dia 1º de abril, né? Já não caiu para março, caiu para abril. E depois, então, a gente passou por um período um pouquinho mais aquecido, né, ou pelo menos com temperaturas não tão rigorosas, e depois a gente entrou num período em que a gente teve vários dias consecutivos, inclusive, com formação de geada, né, então nas áreas mais altas, eu tenho aqui a estação de São Joaquim, né, então a gente tem aqui as temperaturas mínimas em torno dos 4 graus, né, mas eu cheguei a ter temperatura de quase 1 grau e até próximo de -1 nas áreas mais altas ali de Urupema, do Bom Jardim da Serra, do Psico. Em relação às anomalias aqui das mínimas, né, então a gente percebe aqui que a gente teve aquele fevereiro um pouquinho mais aquecido, né, poucos eventos ali de temperaturas muito abaixo do que seria normal, né? E em relação aqui ao mês de março, então, como eu comentei, por conta da nebulosidade, a chuva, né, as temperaturas até ficaram um pouquinho mais abaixo do que seria esperado, até porque as máximas não subiram muito, né, então as mínimas também não tiveram muito aumento como para se manter um pouco mais altas, né. Em relação às temperaturas, a média das máximas, né, o esperado ali em torno pro trimestre, tá, não é, embora tenha um peso maior de alguns meses, né, e até com algumas áreas do estado apresentando temperaturas mais altas, né, então a gente tem o esperado ali em torno dos 28 graus, 27 lá pelo oeste, e o que a gente acabou observando foi que algumas áreas, aquelas que a gente já conhece, mais próximas ao Rio Grande do Sul, né, com temperaturas mais altas, né, bem próximas aos 30 graus, né, que é o que a gente observa nessas áreas, né, e aqui no litoral norte também, temperaturas em algumas áreas como o Vale mais altas para o trimestre. E aqui nas máximas também, aquela diminuição que eu comentei que a gente vai percebendo, né, então vai diminuindo ali, as máximas também, né, vai caindo, e aí com a chegada do outono, então a gente já percebe. E principalmente, né, o veranico ainda não apareceu, então principalmente por conta da nebulosidade e a chuva. Então a gente ficou com temperaturas um pouquinho mais baixas, e na média das máximas, e a gente já percebe isso aí, nessas anomalias que mesmo sendo assim, pouca aqui no mês de março, né, ela até ficou um pouquinho mais significativa aqui em abril, pelo menos até agora, né? Lembrando que a gente tem mais uns 4 dias aí pela frente até o fim do mês, né? O resuminho, bueno, este resuminho, eu completei com algumas coisas lá da finaleira, lá do mês de março, né, e abril, então, abril teve bastante coisas que faltaram no mês anterior, né, então a gente vai observando aqui, principalmente aqueles registros de temperaturas mínimas já, de formação de geada, já no começo do mês, que foi o que eu comentei ali na apresentação, né, e aqui no litoral, aquele período ali de 1º a 6, com as nuvens, chuvisco, né, e aqui em relação a temporais, né, que a gente em março a gente teve uns violentos, né, aqui eu espero que o Murilo tenha algum resuminho ali das ocorrências, né, do esforço aí que o pessoal da defesa fez para enfrentar algumas ocorrências, né, mais relevantes aí do mês, né, então a gente teve lá episódios de vento forte, com alagamentos, né, e algumas datas aí com sistemas bem mais, ou melhor, formados, né, que trouxeram alguns estragos ou danos, né.
Em relação a aquilo que eu comentei, né, de mar agitado, que não foi ressaca, foi ali no dia 14, a gente teve um vento intenso, persistente, e o que ele fez mais, depois que ele diminuiu a força dele, mesmo assim ele ficou ali, principalmente no litoral, com intensidade entre 40, 50, mas ele foi persistente, né, então isso aí alterou um pouquinho a condição de mar na costa, né, próximo da costa. E depois disso, nos dias seguintes, né, nesse período aqui, a gente teve a amplificação da altura da maré. Então, não é ressaca, mas é uma amplificação ali da maré, né, com alagamentos costeiros, né. Ar frio, a gente já teve aquelas massas de ar mais frio, não chegou a ser um frio de cair as temperaturas, de geadas amplas, né, mas elas acabaram não decepcionando aí nas áreas altas a gente teve aquele período aqui que eu comentei lá na finaleira do mês, né, com temperaturas baixas, geada naquelas áreas altas, né. Em relação a granizo, eu fiquei lá procurando, né, tipo, poxa vida, vamos achar os episódios de granizo. Eu só achei uma aqui no dia 22, talvez numa revisão mais detalhada a gente consiga encontrar, né. E aqui, contraste de temperatura também achei bem interessante colocar nesse período, né, em que a gente teve uma amanhecer com geada e as temperaturas acima de 30 graus nesse período 24, 25, 26, né, no oeste, no extremo oeste principalmente, né, para ser mais rigoroso na seleção das áreas do estado, né. O litoral, a maior parte do mês com mais nebulosidade. E aqui, ó, a gente teve, nessa data aqui ontem, antes de ontem, né, 25, 26, com estragos aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, né, mas aqui em Santa Catarina, já vou mostrar que a gente não teve muita coisa, né. E o jato que eu comentei, né, o jato subtropical, que esteve mais presente, marcou mesmo esse mês de abril, né, e os ciclones, né, que foram 2, né, esse do dia 12, e assim, ó, teve uns ciclones que eu tive assim, gente, será que eu ponho como ciclone? Porque ele configurou bonitinho, tinha tudo para ser um ciclone, né, que a gente aprende lá, né, a gênese do ciclone, né, ele leva uns 2, 3 dias, ele ainda fica ali, né, bem definido, né, não, o bicho se configurou, daí a pouco ele desconfigurou, teve um lá que até ficou meio que uma baixinha desprendida, né, então, mas mesmo assim, deu para encontrar esses dois aqui, do dia 12 e esse aqui, do 15 e 16. Ok, isso aqui é aquilo que a gente faz, a revisão, né, o que na nossa última reunião, o modelo dos 10 dias lá, indicava, né, então no período do 28 de março ao começo de abril, a gente tinha alguns locais com um pouquinho mais de chuva, né, e acabou o observado, seleção das nossas estações automáticas, né, configurando mesmo, né, mostrando aqui que a gente teve um pouquinho mais de chuva nesse período, nessas áreas. No período seguinte, né, do dia 5 ao dia 13, de novo ali na Dionísio Cerqueira, né, que foi onde realmente acabou ocorrendo ali chuva de 170 milímetros, né, nas áreas do extremo oeste próximo à Argentina, né, nesse período. Ok, e o que tem daqui para frente, a gente tem isso aqui, vou colocar depois na próxima, né, esse indicativo de chuva ali pelo Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, 27 a 5 de maio, e depois, então, entrando aí um período bem mais seco, né, sem chuva, né, e até com o frio de verdade aqui, chegando nesse período aí. Então, o próximo mês deve começar mesmo, um pouquinho mais seco depois da frente fria, né, e depois da chuva com uma massa de ar mais seco e frio. Dos nossos eventos, né? Eu peguei esse aqui, que é do dia 25, né? Peguei 25 e 26.
Então, no dia 25, o que a gente teve, né? Lá no meu lindo paizinho, né, divisa, né? Em Rivera, a gente teve aqueles 149, quase 150 milímetros em um dia, né? Em 24 horas. Então, a divisa, né? Em Artigas, a divisa com Artigas, né? Quaraí, né? E Rivera, ali, Santana do Livramento, com os totais mais elevados, né? E eu confio nessas estações, né? E até pelas reportagens que têm aparecido aí, realmente, assim, essa área aqui foi bem castigada em relação às chuvas por este evento, né? Isso aí os aluninhos do Mário podem estudar. Aí depois, esse foi o de ontem, né? Que eu até hoje de manhã eu comentei com a Gina. A gente tem que ver como ficou bonito esse negócio. No começo ali isso aqui é o horário nosso, tá? Então, 4 horas da manhã, né? 4 horas da manhã, a gente tinha lá um núcleozinho sistema que foi crescendo, né? Aquele sistema de baixa pressão, né? Foi crescendo ali entre Uruguai, Rio Grande do Sul, né? Ali, né, nas áreas de Ribeira Livramento, né? E depois ele foi se estendendo, foi se deslocando até o Rio Grande do Sul. Depois ele pegou outro jeitão aqui, ó. Ele chegou a formar uma área bem mais limpa, inclusive as temperaturas ficaram altas. Não deixei a figura das temperaturas máximas, mas se a gente colocasse toda essa área aqui, ó, essa área aqui que ficou mais aberta, ficou um calorão de temperaturas de 31 graus, né? E aberto, né? E a outra área toda ela nublada, sem chuva aqui para nós, o que deu de chuvinha foi de 0,4, 0,6, quase nada, enquanto que no Rio Grande do Sul a gente continuou com esses pontuais aí de 100 milímetros, 80 milímetros. Né? Então, tudo isso aí foi esse sistema e essas linhas de instabilidade que se formaram aqui principalmente sobre o Rio Grande do Sul. E aí, no final do dia, um pouquinho de nebulosidade, chuvisquinho aqui por Santa Catarina, principalmente no litoral sul. E é isso aí. Acabou a minha apresentação. Legal. Acho que tem bastante coisa ali para os meninos esse mês foi bem legal. Revisar. Ai, não sei. Aqui, isso aí. E não sei se o Guilherme está aí, que eu pedi para ele ontem, se ele tinha alguma coisa, porque ele vem só para falar de estiagem, né? Quando começa a chover, ele diz que vem, mas não aparece. O S pintado de azul lá Oi? Quando o S está pintado de azul lá, ele nem ele aparece. Vem falar que não vai chover. E aí, não sei se o Murilo tem os casos aí para. Então, a gente fez o levantamento, a Fran principalmente organizou a. Saiu? Não, acho que foi só a. Não sei se foi ela ou se foi a apresentação dela. Mas pode continuar. Agora ela voltou. A Fran que organizou basicamente a apresentação a respeito das ocorrências. Então, aí ontem ela falou para mim que teve uma oportunidade ali de sair com as crias lá, ela e o Anderson. Então, aí hoje ela acabou pedindo uma pequena dispensa, mas na semana, no mês que vem, na apresentação do mês que vem, ela apresenta e repõe a desse mês também, né? Mas só para levantar... Oi? Eu ia sugerir isso mesmo, né? Que ela se apresentasse no mês que vem e já juntasse com a desse mês também. Isso, é o que ela vai fazer. Ela vai juntar as duas apresentações, mas só para levantar assim por cima, Marilene, nesse trimestre de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos 119 ocorrências. No geral, está um pouco abaixo em relação ao que nós tivemos nos outros anos, mas também teve algumas, até a própria questão de como eles estão registrando, né, a quantidade de registros feitos, a forma dos registros e tal, mas nós tivemos em torno de 119 ocorrências nesse trimestre, e nesse mês de abril, até o momento, nós só registramos 2 ocorrências, uma de temporal, de tempestade, né, local convectiva, em Xanxerê, e uma outra que foi associada à erosão costeira, né, que foi ali no litoral norte. Mas
fora isso, em abril a gente não teve mais nenhum registro ainda desse ano. Mas só para completar ali, nesse trimestre foram 119 ocorrências. Foram 31 em fevereiro, 48 em janeiro e 48 ocorrências em março. Então, um pouco mais aí na média de uma ocorrência por dia. Aí. Ô Murilo, só para, como fica gravado, né, só vou aproveitar aí também e falar, né, que por outro lado, aí os bombeiros catarinenses, né, foram ajudar em outros estados, né, isso aí também é interessante colocar. Exato, exatamente. E aí agora a gente também começa a ter até uma própria mudança no padrão, né, do tipo de ocorrência. Por exemplo, essa de Joinville, que já começa ano passado e ano retrasado, essas ocorrências de erosão costeira, alagamentos costeiros também foram mais presentes nessa época do ano, né, entre abril e maio. Então a gente tem aí mais 2 meses para acompanhar também como que vão se portar essas ocorrências de acordo com a sazonalidade. Eu ia até comentar isso, que no ano passado também, a Laninha, né, acabou ficando sempre concentrado em um mês ou outro, que ficou o pior mês. Né? Agora pelo menos está um pouquinho mais equilibrado. Vamos ver se maio, final de abril, maio, o que vai acontecer para... É verdade, Mário. Até mesmo janeiro do ano passado foi bem concentrado de ocorrências aqui para nós, e fevereiro já nem tanto. Uhum. E aí esse ano aqui meio que deu uma distribuída. Né, você viu, né? 40, 30, tudo dentro do... No geral, um pouquinho para cada mês, né? Não tudo concentrado num e sem nada no outro, né? Então, assim, é bom que dá uma emoçãozinha aí no mês. Não fica tudo concentrado num só. Ellen, se quiser já compartilhar a tua apresentação, fica à vontade, tá? Beleza, eu vou compartilhando aqui. Só enquanto tu está compartilhando, eu vou... Ontem, terça-feira, a gente fez uma reunião aqui dos professores do curso aqui, e o Daniel, ele apresentou para nós um estudo que ele fez simples, de comparação da nova normal, né, nova normal climatológica do NEMET, né? Nova normal, comparado com as outras. E, bem legal a gente fazer uma discussão em cima disso mais para frente, né? Talvez nesse evento aí, Murilo, que a gente possa vir a fazer, a gente use essa discussão seria bem legal. Das normais climatológicas, né? Não, seria bem legal. Eu lembro que alguém tinha comentado disso daí também, mas não cheguei a ver nenhuma apresentação e ver como que é a mudança, né? Como que a curva mudou de acordo com a climatologia. Ele pegou direto do site ali, né? Pegou Floripa, o pessoal de Floripa só, as 3 linhas, né? De 31,60, 61,90, 91, 2020. E aí dá para ver claramente, para as variáveis que ele pegou ali, as alterações que tiveram, mensalmente falando. Massa, legal. Isso daí é legal, isso daí ajuda bastante a gente aqui também. Eles também estão sempre precisando, assim, né? Então seria bem legal a gente fazer esse evento aí e compartilhar essa informação aí, ô Mário. Exatamente, porque como deu muito impacto na chuva, principalmente no verão, quer dizer que uma próxima chuva mais relativamente elevada no verão pode ser que fique abaixo dessa nova normal, acima das anteriores, sim, mas abaixo da nova normal. Então por isso que é legal todo mundo ficar a par. Legal. Ellen, tudo contigo. Beleza. Boa tarde, então, pessoal. Vou dar sequência aqui com as apresentações, falando do monitoramento e a previsão das teleconexões para o próximo mês aí. Falando então da oscilação antártica, desde a nossa última reunião aqui, mais ou menos nesse período de março aqui, mas na última semana de março, a oscilação antártica estava, então, numa tendência de decaimento. E aí, ao longo ali da troca, né, de mês, entre março e abril, que foi um período bem chuvoso, bem turbulento aqui pra gente, a oscilação ficou oscilando, né, sendo redundante. E aí depois aqui, mais próximo do dia 13, 14, que foi quando entrou aquela alta que derrubou a temperatura, né, não derrubou tanto assim, mas causou ali a primeira queda de temperatura, umas geadas foram registradas ali na serra. Foi nesse período aqui, né, mais próximo, dia 13 e 14, e aí ela permaneceu na fase positiva até uns dias atrás aí, que foi quando começou a voltar a chover, as instabilidades voltaram ali principalmente para o Rio Grande do Sul. E aí, comparado com a previsão,
que o modelo ali do CPC estava dando naquele período, a previsão acertou bem bonitinho aqui, mostrando essa queda, e aí depois indo para a fase positiva. Só, né, aqui nos últimos dias que ela estava, que a previsão, os membros aqui eles estavam meio divergentes, mas eles acabaram voltando para a fase negativa, que foi aqui no início de abril. Em relação à previsão, a partir de agora, né, tá bem parecida até, só que agora já aí voltando para a fase positiva, a gente está num pico aqui da fase negativa, e aí para os próximos dias retornando para a fase positiva da oscilação, e aí depois novamente voltando para a fase negativa. Ela é bem oscilante, então ainda para os próximos dias, aqui praticamente até dia 6, 7 de maio, que é o período, né, ali a Marilene mostrou o mapinha ali do WX Maps, que é o período onde está concentrado os maiores acumulados previstos aqui da nossa previsão de curto prazo, dos próximos 10, 15 dias. Os acumulados estão todos concentrados nesse período aqui. E seguindo aquela nossa hipótese, né, essa maior oscilação que falou tem a ver com a maior frequência também de sistemas, né? Porque se fica subindo e descendo, né, acaba impactando na frequência. Toda hora os sistemas passando aqui, o mesmo aconteceu ali na troca de mês, né, de março para abril, e agora de novo de abril para maio. Está sendo observado a mesma frequência, né, maior dos sistemas transientes aí passando, próximos ao sul da América do Sul. E aí o modelo australiano também concordando com essa previsão do CPC, então mostrando essa guinada aqui para a fase positiva nos próximos dias e depois dando uma decaída, não indo para a fase negativa, mas esse modelo aqui ele sempre tem essa tendência a estabilizar na fase positiva aqui depois dos primeiros 10 dias de previsão. Em relação à oscilação de Madden Julian, em maio, então, ela veio aqui nas fases 3 e 4, que conforme a gente discutiu na última reunião, poderiam ter favorecido as precipitações ali no mês de março. E aí depois entrou na neutralidade e ali continuou até os primeiros 15 dias de abril, deu uma leve escapada aqui para as fases 8 e para a fase 1 e voltou para a neutralidade, e é onde ela se encontra agora. Em relação às OLRs, né, as anomalias de radiação de onda longa, aqui a gente consegue ver nesses dois primeiros períodos aqui, de 27 de março a 5 de abril e de 6 a 15 de abril, umas anomalias negativas aqui, mais leves aqui no primeiro período, um pouco mais intensas aqui no segundo, que foi onde os maiores acumulados foram observados sobre a nossa região. E aí agora, né, do dia 16 ao dia 25, que foi quando a gente teve tempo mais estável, né, a alta entrou e ficou ali por uns dias, então a gente tem esse sinal mais positivo de OLR. Em relação à Madden Julian mesmo, né, fases 8 e 1, se a gente olha nesse mapinha aqui do sinal dela, né, ela favoreceria mais a chuva ali no sudeste, e não foi o que acabou acontecendo, né. Durante esse período, lá no sudeste também ficou mais, principalmente nesse segundo período aqui, sobre uma influência, né, de alta pressão e uma massa de ar seco bem forte lá. O que acontece é que nessa época do ano já começa, né, o verão já está terminando, estamos terminando já a estação chuvosa, e aí a oscilação de Madden Julian começa a não influenciar tanto assim aqui nas latitudes médias. E aqui os mapinhas, a influência da Madden Julian na precipitação, aqui agora vai mudar, né? A gente estava nesse aqui de novembro a março, e aí abril cai fora, e aí a gente entra aqui em maio e setembro com esse outro mapinha de influência da Madden Julian. Abril e outubro eles caem fora dessa análise aqui que a NOAA acabou fazendo. Então a gente não pode, né, olhar aqui e dizer, não, era isso que deveria ter acontecido nas fases 8 e 1, e aí, né, não foi observado nem um pouco disso. Em relação à previsão, então, da oscilação de Madden Julian, todos os modelos, tanto o GFS, o GEFS, o EC e o australiano, que ele tem um período mais longo, ele vai até um mês, então até dia 25 de maio aqui, todos eles indicam a Madden Julian dentro da neutralidade. Então, ela já não influencia tanto mais nessa época do ano, então, dentro da neutralidade, influenciando menos ainda. E nos campos espaciais, né, de OLR, tanto do GFS aqui, quanto do CFS, a gente vê ela, né, pouco ativa ali na Indonésia e bem estacionada, sem muita influência aqui. O CFS vendo uma subsidência aqui sobre a porção mais norte, central do Brasil, e aí depois sem influência
no continente sul-americano. E aí, agora, a gente tinha parado, né, de observar o dipolo do Oceano Índico, porque ele vinha dentro da neutralidade. E aí, agora, hoje eu fui revisitar ele, e aí eu encontrei aqui, a última vez que a gente tinha analisado ele foi lá em novembro. E aí a previsão dele era essa aqui, indicava dentro da neutralidade, o dipolo, até maio, né, o mês de agora. E aí, olhando hoje, eu me deparei com essa previsão aqui, de um evento negativo até bem intenso aqui, próximo de -2, com pico ali em agosto. Isso a gente discutiu lá atrás, ano passado, mas para quem não lembra, o dipolo do Oceano Índico, ele é medido pela diferença das anomalias de TSM dessa região do oeste do Oceano Índico em relação a essa região mais a leste. Então, essa região do oeste menos essa região aqui. Então, só para lembrar um pouco das características, né, do dipolo, os eventos de dipolo do Oceano Índico, eles geralmente começam por volta de maio ou junho, né, então seria mais ou menos por agora. O pico deles é entre agosto e outubro e depois eles decaem quando as monções se estabelecem no hemisfério sul, né, que é ali pelo final da primavera. E para ser configurado um evento de dipolo, então o índice ele precisa ficar abaixo ou acima do limite por pelo menos 8 semanas. Então, aqui no gráficozinho da previsão, ele indica que o menos e o mais 0,4, que são os limiares, e aí tem que persistir por no mínimo 8 semanas. E aí alguns estudos apontam, principalmente isso para a Austrália, tá? Na Austrália esse sinal é bem forte, que quando a fase quente do El Niño ela tá atuando, então, e coincide com um evento de IOD positivo, os dois fenômenos eles atuam em fase e podem aumentar seus impactos. O mesmo acontece no contrário, né? Quando tem um evento frio, né, a fase fria do El Niño, que no caso é a Laninha, que coincide com um evento de IOD negativo. Então, os dois eles podem atuar em fase e aumentar os seus impactos. Então, isso é mais, né, como eu comentei, mais estudado lá na Austrália, mas alguns estudos, poucos estudos aqui feitos para a América do Sul, também indicam esse sinal de atuação do dipolo do Oceano Índico. E desde 1960, então, até 2016, foram 11 eventos IOD negativos e 10 IOD positivos. E aí, olhando aqui, principalmente os positivos, né, praticamente todos ocorrem, todos os anos de El Niño aqui, ocorreu junto com o dipolo positivo do Oceano Índico. E laninhas também, né, que eventos de laninha com dipolos negativos, apenas 2016 aqui que foi uma exceção, que foi acompanhado de um evento positivo, mas a maioria, né, do período foram eventos negativos também. Então, nos modelos, né, a gente vai entrar agora na previsão do Mário, que estão indicando, né, pelo que a gente já vem observando nos últimos dias, previsão de anomalias todas abaixo da média aí para a gente, isso pode ser um fator que pode estar ajudando também. Então, seria isso minha apresentação hoje, pessoal. Deixa eu aproveitar, o Guilherme entrou, deixa eu aproveitar e comentar, eu estava pegando os mapas também, e eu reparei isso também, do bem intenso, a previsão do dipolo negativo lá do Índico. Eu acho que boa parte das previsões que eu vou mostrar depois pode se justificar por esse acoplamento dos dois sinais, da linha com o dipolo. Talvez seja uma boa associação que a gente possa fazer. A gente estava discutindo hoje isso, inclusive, ali com o Murilo. E pode ser uma das razões também, além da continuidade da laninha, né? Mas quando também pode. Mas quando eu falar, eu vou tentar associar para quem não viu ainda, tentar entender o que nós estamos falando aqui. Tá? Beleza. Não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa. O meu já está compartilhado. O Guilherme entrou agora, viu, Marlene? Será que a gente pede para ele? Não, se não quiser falar... Não, eu acho que sim, vale a pena, porque de repente Alô? ele fala que vai dar certo tudo. Oi, tá me escutando? Estamos escutando sim, Guilherme, pode falar. Bom dia, boa tarde a todos. Desculpem que estava numa outra atividade aqui. Bem,
O que eu gostaria de só relatar que, em relação às condições hidrológicas do estado, em função das chuvas que ocorreram principalmente agora em março e abril, recuperaram a situação no oeste e meio oeste catarinense, porém, grande parte dessa chuva que ocorreu já foi embora, né? Devido a quantidade, um percentual muito baixo, que é muito baixo de chuva que infiltra no solo e que permanece retido, né? Contribuindo para a recuperação dos aquíferos. Então, isso, na semana passada, a gente está apresentando para os colegas internos da IPAC essa situação. Ainda temos uma recuperação, sem dúvida, da melhoria das condições hidrológicas, mas que é momentânea. Se não continuar chovendo, apesar de estar chovendo bem no oeste e no extremo oeste do estado, se não tiver essa recuperação, volta à situação original de baixa disponibilidade hídrica. Em relação à questão que a gente vem acompanhando com o pessoal da ANA, a situação hidrológica nos outros estados da federação, a gente observa que vem melhorando, né, e principalmente no atendimento à hidrologia, que contribui para as grandes usinas hidrelétricas, e isso também houve uma recuperação, né? Porém, ainda nós estamos com uma capacidade de armazenamento, no caso da região sul, em torno de 52% de água para a capacidade de energia. Só deixa eu compartilhar uma apresentação aqui com vocês, aquele gráfico que o Mário gosta de ver, pode ser? Pode. Marilene. Deixa eu tirar a minha aqui. Tá, bem rapidinho. Eu já... Estão vendo? Estão, né? Então, a situação anteriormente, né? Então, essa capacidade de suporte do sistema energético aqui do sul, então estamos com 52,3% de água, de energia armazenada nas grandes usinas, né? Mostrando que algumas regiões ali, como é o caso do Iguaçu, beira quase 60%. Em condições hidrológicas, comparando com regiões do Sudeste, do Nordeste, Sul e Norte, vocês observam que a tendência é que ainda a gente está nesse aumento aqui, provavelmente vai contribuir um pouco mais, né, em função das chuvas do oeste do estado, que ocorreram agora em março e abril. Porém, a gente, aqui no sul, né, porém a gente está com uma dependência muito grande ainda das energias de outras regiões, como o Sudeste e Nordeste e Norte do Brasil, né. Isso se faz mais fortemente mostrado aqui na região sul, né, que tem um déficit de energia muito grande, comparando com as outras regiões, e a região norte vem suprindo essa nossa necessidade, né? Então mostra que porém, tanto a energia térmica agora está sendo diminuída na região nordeste e sudeste, dá para ver um picozinho aqui que diminuiu significativamente a questão térmica, porém, como muitos falam, a questão solar ainda é significativa. Não, aqui na região do nordeste, que é maior, solar ainda é incipiente o valor produzido pela demanda de energia que nós temos no país, né? Acredito que essa situação no norte, como visto no gráfico anterior, mostra que a gente vai ter uma capacidade muito grande ao longo do ano, né? Então, até o final do ano, acho que a região norte vai suprir a nossa déficit energético aqui do sul para atender a nossa demanda, principalmente com o aumento
da atividade econômica que está começando a reagir. Isso faz com que a gente tenha essa situação. Bem, deixo isso em relação à parte hidrológica, ainda não está muito próximo da normalidade. Apesar que na região do litoral de Santa Catarina a gente já começa a ter algumas estações que estão baixo disponibilidade hídrica, mas muito pontual, mais nas rios de cabeceira dessa região, principalmente do Alto Vale do Itajaí. É isso. Muito obrigado pela oportunidade e até mês que vem. É a típica situação da gente se manter em alerta, né? Não em alerta. Eu ponho assim, alerta já é um grau superior, né? Mas é um grau de atenção, né? Observando como a gente vem fazendo. Ainda não acho que não é necessário nenhuma medida, mas principalmente no oeste, no extremo oeste, que tem chovido mais, a Marilene já deve ter mostrado isso, o momento de armazenar maior quantidade de água nas propriedades rurais, nos reservatórios, nas barragens, para que a gente possa utilizar isso de forma mais dando maior segurança hídrica para o inverno que virá. Mas comparativamente é uma situação bem mais tranquila, né, que anos anteriores. Sim. Não, nós estamos com uma situação. Vamos entrar, não sei como é como que está a previsão para os próximos meses, né? Próximo trimestre, que a gente vai ouvir agora de ti, mas comparativamente aos outros anos, né? Desde 2019, a situação melhorou, né? E muito, principalmente no extremo oeste de Santa Catarina. Porém, o déficit ainda é bastante significativo, acumulado, né? Chega aí na ordem de uns 800 milímetros, mais ou menos. Beleza, então. Então, vamos lá, então, para a previsão. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, só me digam se estão vendo a tela, eu já começo. Sim, pode começar. Sim. Tá, então vamos para a nossa reunião, a Marlene já falou, né? Nossa reunião de número 193 do Fórum. Nessa etapa agora eu apresento os mapas de previsão, principalmente para os próximos 3 meses, maio, junho e julho de 2022. Vamos lá. Considerando aquela questão dos destaques do mês, esse mês em específico, ele não foi tão drástico em relação a anteriores. Depois a gente vai ver nas próximas figuras ali, que ele até comenta, né, que no mês de março ele foi o menor comparado com desde março de 2014, só a extensão do gelo lá, que está próximo do recorde, que foi 30% lá em 2017, mas assim, não está dentro das maiores anomalias, né, de temperatura. Né. Outra coisa que foi comentado também, a nível global, que houve bastante ciclone, atividade de ciclones ao longo do globo. E me chamou a atenção aqui nas anomalias, tanto de temperatura, que são essas duas acima, quanto a de chuva, que são essas duas abaixo aqui, que, claro, tem o destaque de temperatura elevada aqui, né, que pega essa região central aqui, a Bacia do Prata, parte da nossa região aqui, de anomalias positivas, mas se olhar o mapa do lado aqui, tem uns pontos frios, né? Claro, no Oceano Pacífico, mas também no continente tem alguns pontinhos frios de anomalias negativas. Depois a gente vai ver nos mapas isso que eu vou mostrar. E anomalias positivas de chuva, né? Que concorda com o que a Marlene tinha mostrado nos mapas anteriores. E os recordes foi aquilo que eu comentei. Se a gente considerar para o hemisfério sul, a gente está no 8º, né, mais quente. Claro, não dá para se dizer que está bom, né, mas está aqui de baixo a gente consegue ver melhor, né, desde 2014 a gente está oscilando, né, teve anos maiores, outros anos menores, a gente está mais ou menos no meio para baixo. E a mesma coisa, 7º no oceano, e considerando os dois, ser o 7º mais quente também.
Eu não consegui pegar no site da ANA a atualização do monitor de seca deles. E a região do El Niño, a gente percebe-se claramente que, principalmente aqui na região do Ninho 1, 2, houve uma intensificação dessa anomalia negativa de TSM. Isso refletiu também, claro, teve meses aqui, dezembro, por exemplo, estava mais intenso e tal, março estava um pouco mais, agora apareceu um vermelhinho aqui, mas agora em abril teve um repique. E a gente vê o azul mais significativo aqui na região do Ninho 1, 2 e acaba se estendendo também para a bacia por causa do transporte. E as linhas, elas mostram isso. Então, enquanto teve períodos que teve até um aquecimento, se pegar fevereiro... Ô, Mário, Oi? só volta um pouquinho ali para eu olhar ali o da Baía do Prata ali. O nosso aqui ele tá azul, tá? Tem okay. um bom predomínio de azul aqui na Bacia do Prata, estendendo pela costa toda. Esqueci de falar isso, perdão. E o vermelho ele vai... Isso, esse fortaleceu bem e encostou mais, né? Porque ele estava mais afastadinho um pouco. Isso. Ali em março ele já encostou mais também. Isso, e fortaleceu bem. Encostou mais e fortaleceu. E se pegasse meses anteriores, ele estava, sei lá, mais quente. Depois agora ele deu uma fortalecida nos últimos 2 meses. Acabei não falando, perdão. E as linhas, essas que a gente olha, olha o Ninho 1, 2, que é o azulzinho desse último mês, como chegou até quase -2, agora no final de abril. Os outros, que é o Ninho 3, 3, 4, principalmente, eles estão oscilando entre -0,5 e -1. E o Ninho 4 é o que está um pouco acima, né, próximo de 0, que acabou ficando um pouco mais quente. Na animação, é legal de ver a animação, ela pega fevereiro, março e agora abril. Olha como no finalzinho ele está azulando aqui, principalmente no Ninho 1, 2, que eu comentei com vocês, e também está predominando na bacia, né? Essas anomalias relativamente mais frias. E na subsuperficial, eu tinha comentado com vocês, no mês de março, né, apareceu essa manchinha vermelha aqui, mas em abril já, né, teve uma outra onda de anomalia negativa que tomou conta, né, predominou, então fechou o mês de abril com águas mais frias, principalmente na costa do Peru, mas ela acaba se propagando depois com o tempo até a bacia. Então, dá para se dizer que as águas ficaram mais frias nesse mês de abril lá na região do Pacífico Central. E aí com esse suporte de águas profundas, né? Também mais frias. Não refletiu ainda no valor, porque como esse aqui é trimestral, né? O último, que é janeiro, fevereiro e março, está com -0,9. Talvez isso aqui até volte a ficar com -1, ou até menos que isso, mas ainda mantém pintadinho de azul, né? Então, está bem interessante isso, né? Porque em algum momento, em anos anteriores que a gente teve, aqui, por exemplo, 2012, né? Fechou em março, abril e maio, outros anos lá, fechou, esse 2001 fechou em janeiro, fevereiro e março. Então, como está -0,9, ainda vai demorar um pouquinho ainda para chegar no -0,5. Então, vamos ver até qual trimestre ele vai persistir com essa condição de laninha para migrar para a neutralidade, que é aquilo que a gente já vinha prevendo em reuniões anteriores, né? E aí esse gráfico do lado ele mostra que a bacia está toda em azul, né? Ou seja, toda fria. Se for analisar a condição da atmosfera, eu comparei, eu não mostrei aqui, mas eu comparei com o mês anterior. No mês anterior não tinha essa anomalia aqui de leste, né? Que é associado com a La Niña, 1850. E ele voltou a se intensificar também de novo, assim como a anomalia de oeste em altos níveis. E assim como a convecção deslocada lá para a região da Oceania também. Então, mantém ainda o padrão de acoplamento entre o oceano e a atmosfera associado com a La Niña. As chuvas no Brasil, as anomalias de chuva no Brasil, que é esse mapa da direita, né, eles refletem o que a Marlene comentou na apresentação dela, e depois a Ellen ressaltou, e o Murilo, as chuvas
mais concentradas para o oeste nesse mês e no litoral até um pouco abaixo que ele está mostrando. Mas ele estende-se para Rio Grande do Sul e para Paraná e até para Mato Grosso do Sul também. Bom, Mário, vou interromper aqui só para deixar registrado que até apareceu lá nas reportagens, Foz do Iguaçu, né? Nunca esteve tão cheio como agora, como nesse mês aí de março, ali todas as quedas, né? Eu lembro, Marilene, que não faz muito tempo que eu já vi matéria das cataratas lá seca, né? Não lembro quando foi, mas assim, deve ter sido no final do ano passado, e agora já encheu de novo. Bem legal isso. Com relação às temperaturas, isso é que eu acho legal também, né? Esse mês de abril também foi bem marcante, porque tanto as máximas aqui no oeste, no litoral, elas ficaram um pouco mais abaixo, como a Maria estava comentando, como as mínimas também em alguns pontos ficaram mais abaixo. E a mesma coisa, não foi só Santa Catarina, né? Então pegou parte do Rio Grande do Sul e Paraná também. Agora, com relação à previsão de TSM, né, que é o nosso foco, um dos nossos focos aqui. Ele está muito parecido com o trimestre anterior, esse de cima é o trimestre anterior, abril, maio, junho. Ele está muito parecido para a bacia toda, ainda prevê, né, com águas mais frias para o próximo trimestre, não mudou muito, porque era um pouquinho, mas não mudou muito em relação ao trimestre passado. E aqui na nossa costa aqui tem uma faixa de anomalias mais frias, né, até pelo menos ali o Uruguai, e mais para dentro do continente águas mais quentes, né, seria mais ou menos a corrente das Malvinas entrando ali por dentro e a corrente do Brasil sendo desviada. Mais ou menos isso é que é a previsão para o próximo trimestre. E o que mudou aqui na previsão do IRI, daquele de consenso, do IRI, né, do Quick Look, é que enquanto em meses anteriores são esses de baixo aqui, já por se pensar junho, julho e agosto, setembro, ele já estava indo a linha média, né, tanto do dinâmico quanto estatístico, já estava indo para próximo do zero. Agora não, agora ele meio que deixou tudo retinho aqui no menos meio até o final do ano. Essa foi a grande mudança da previsibilidade dos modelos, que estava tendendo para a normalidade já no meio do ano, que é o que a gente estava indicando, e agora ele está estendendo um pouco mais essa previsão de laninha. O texto do IRI comenta sobre isso, né? Ele fala da incerteza da previsão a partir do verão deles e o nosso inverno. Só o dinâmico do V2, ele ressalta isso que a gente comentou, né? Com pouca dispersão entre os membros e a anomalia em torno do menos 1 grau, estendendo até quase o final do ano nosso. E aqui daqueles que a gente olha, né, o V2, o CMC, o GFDL, também todos indo para o mesmo caminho, né, o pretinho que seria o combinado deles, próximo de zero, mas um pouco abaixo, e alguns indo para cima e só um indo bem para baixo. Aí a gente vai ver agora modelo para ver, que são essas próximas figuras. O que me chama a atenção em relação ao mês anterior é isso, né? Enquanto em mês anterior já estava aparecendo um vermelhinho, que eu até comentei na última previsão, agora voltou o azul, né, para todos os meses. Esse aqui é maio, né? Olha como todos estão com azul e alguns pontos escuros, com anomalia mais baixa, né? Depois para junho, né, muito parecido, alguns mais intensos, mas outros menos intensos, mas a bacia é fria, e inclusive a nossa aqui, né, exceto alguns modelos, mas alguns deles prevendo aquele anomalia negativa que o V2 estava dando, e julho, que é o último mês também. Só o GFDL aqui que já começa a aparecer esse vermelhinho, mas todos os outros com o azulzinho. E eu deixei de propósito aquela previsão que a gente tinha feito no mês passado, que ele pegou para apresentar no mês passado, lá do Quick Look, que ele já dava as barrinhas cinzas se igualando a azul em junho, julho e agosto, né? Esse aqui é o da esquerda do mês passado, e o da direita é essa mais recente que eu peguei, que ele já tende... Não, perdão, vou trocar. Da direita é o de março,
e o da esquerda é o de abril. Enquanto que em março as barrinhas cinzas estavam maiores, ou seja, tendendo a neutralidade no meio do ano, agora não, eles estão iguais. E volta até aumentar o azul até o final do ano. Então é só para chamar a atenção da mudança que teve da previsão dos modelos do mês passado, que é o da direita aqui, para esse mês de abril, que é o da esquerda. E isso também reflete nos outros modelos, né, japonês, da NOAA, do KMET, que essas barras elas voltaram a ficar com anomalias, né, negativas entre menos 0,4 e menos 0,8, tanto para maio, quanto para junho, quanto para julho. E o que é aquilo? A NOAA concordou com todo mundo? Ah, não pode. Só que o da NOAA é o mais intenso de todos, né, Marlene? Cara, eu vou começar a desconfiar dos outros agora. E olha que legal, eu reparei no negócio do dipolo que a Ellen comentou, olha como ele está bem negativo, esse índice deles lá, o IOD, para setembro, maio, ele pega maio, julho e vai até setembro. Ele está tendendo a ficar bem negativo, que é aquela linha que ela mostrou lá no último slide dela. E o nosso, do iOS, do Ninho 3.4 lá, ele tende a ir para a neutralidade, né, mas ainda pendendo para a esquerda, né, ainda próximo da laninha. É menos 0,9, depois menos 0,5 e menos 0,5. É como se a laninha persistisse por mais tempo do que em meses anteriores estava sendo previsto. E se acoplar com esse IOD, que ele está indo para o negativo, vai fortalecer ainda mais as condições associadas com a laninha. Então, para a gente ficar esperto em relação a isso daí. E outra coisa que ainda me chamou a atenção, que eu já tinha percebido isso no mês passado, que é um modelo que o Glauco e o dos análogos que o Glauco e eles passam para nós, né? No mês passado, essa barrinha aqui, a penúltima, já estava a ser o mais intenso comparado com anos semelhantes, e agora esse mês também está abaixo ainda daquelas outras linhas. Isso quer dizer que é um sistema interessante esse período que a gente está passando, né? Quando que ele vai retornar quando que ele vai entrar para a condição de neutralidade, né? Que ele vai chegar no zero aqui. Essa é a pergunta do milhão atual. Aí o texto do IRI comenta isso, que eu tinha falado, né? Aqui, ó, a linha favorecimento da laninha persistir durante o verão, 59%, verão deles, né? 59% de chance entre junho e agosto, e aí ele entra na incerteza, que seria a primavera, o outono, a primavera, 150% e 55%. Ele não diz nada, ele diz que tende a ir para a neutralidade durante o inverno, mas que agora esses próximos 2 meses, entre julho e agosto, ainda tem mais condição de laninha. Mas ele fala muito de incerteza aqui no texto da previsão, por causa que está próximo dos 50%. Aí partindo agora para previsão de chuva, aqui o trimestre maio, junho e julho, né, período de transição, já né, com as massas frias já ingressando, a precipitação maior no oeste, influência de sistemas frontais, estação seca na região central do Brasil, e assim por diante, um pouquinho de menos chuva no nosso litoral norte, parte norte do estado aqui. E aí a previsão do INEMET, tanto se pegar, vai anotando aí, Maria, a previsão do INEMET, tanto se pegar os por categoria, né, como também por anomalia de precipitação, é abaixo, né, com um valor, né, mais característico, vermelhinho, pegando aqui a parte leste do estado e nem tanto na região oeste do estado, ou seja, mais próximo da normalidade no oeste do estado. Isso para a previsão do INEMET. A previsão do IRI, ele divide aqui entre o amarelinho, que seria 40%, né, de probabilidade de ser abaixo, e o branquinho, sem probabilidade na parte norte aqui do estado, mas aí dá um sinal mais negativo para o Rio Grande do Sul, o IRI. Se comparar com o mês anterior, ele estava mais característico desse sinal aqui de abaixo, e agora diminuiu um pouco.
para os próximos 3 meses. Não atualizou aqui o do multimódulo do CPTEC e esses aqui, os nossos modelos que a gente olha, B2, CMC, assim por diante, todos eles estão dando abaixo para os próximos 3 meses. Claro, né? Alguns deles é aqueles malucos que a gente já está acostumado a olhar e tal, mas em geral nessa composição aqui, todos eles, a maioria deles está dando abaixo, tanto para maio, como para junho e como para julho também. Eu até olhei uns aqui de julho que estava dando acima em algumas regiões, mas eu acho que tem uns aqui, tipo o V2, o GFDL, o CMC1 aqui, que acaba pesando mais, e o do NK, que acaba pesando mais na previsão, e aí acaba dando os 3 meses anomalias abaixo. Então eles concordam com o INEMET. E aí as linhas dele, né, para os próximos, reflete isso nas linhas. Se pegar a linha do 0 aqui, boa parte deles estão tudo abaixo da linha do 0, só um lá, que o Flor, que estava azul lá, que mostra acima. Esse aqui não atualizou, me chama quando o cabelo passou para nós e tal, mas é aquele que estava dando abaixo também, para os 2 meses, né, que era maio e junho. Então ele também não mudou muito em relação à previsão de abaixo. O que entre aspas, é um pouco diferente dos outros é essa previsão do modelo do Glauco lá do Rio dos URGS, né? Digo falar da URGS, né? Do Glauco. Que dá para maio, né? Só aqui na parte sul, um pouco abaixo, depois ele entra na normalidade, né? Mais para o norte do estado. Depois junho, boa parte dele, exceto essas 2 regiões aqui, né? Boa parte dele dentro da categoria do normal. E para julho, último mês, é o que dá um pouco mais de chuva aqui tanto no oeste do estado, meio oeste-oeste, como também nesse pedacinho aqui do litoral sul. O resto tudo está próximo da normalidade. E aí na composição dos 3, né, como tem alguns para baixo, outros para cima, acaba dando próximo da normalidade para o estado todo. Seria a previsão de maio, junho e julho. E da temperatura, o INEMET ele dá ligeiramente, pouca coisa abaixo do normal, a temperatura, mais frio, e aí isso pode ter a ver com a história que a Ellen comentou, que estava discutindo, né? Esse do IRI, ele não tem nenhum muito indicativo, exceto esse quadradinho aqui de pouco abaixo, para o resto do estado não tem nada demais, já ele está parecido com meses anteriores. E o dos 8 que a gente olha lá, ele também dá um pouco abaixo, tanto para maio como para junho também um pouco abaixo, e só julho que ele, né, já seria configurando o inverno mesmo, tem uma linha de 0 aqui, configurando mais a normalidade. Descartando o Flor aqui, os outros acabam pesando um pouquinho, e o da NASA, né, acabam pesando um pouquinho para baixo, e as linhas da previsão de temperatura refletem isso que eu tinha comentado anteriormente. Os que o Gabriel gera lá também, né, tem bastante azul, né, e normalidade na previsão dos 2 meses mais para frente. E aí também, para a gente não ficar tão fácil a previsão, né, esse da URGS lá, ele dá um maio mais quente, um pouco mais elevada a temperatura, talvez até se for pegar na climatologia, seria algum efeito de veranico. O junho dentro da normalidade e o julho normal, mas um pouco acima aqui na faixa norte do estado. E a composição dos 3 acaba sendo parecido com o julho. Boa parte normal e um pouco acima aqui no norte do estado. Faltam 7 reuniões para a gente fechar a nossa reunião de número 200. Tomara que chegue logo para a gente fazer uma comemoração. Acho que era isso. Podemos partir para a discussão. Deixa eu parar aqui a apresentação e vou parar a gravação também. Só um minutinho, tá, Marlene?